Não, eu ia falar sobre a mão de obra que o Arcione tocou agora, que é sobre as novas gerações trabalhando como vendedores, né? Em caixa. Que é muito comum jovens trabalharem, né? O primeiro emprego, ou como caixa, ou como vendedor da loja, enfim. Me parece que há uma mudança também no perfil dessas pessoas, na maneira como elas querem trabalhar, na maneira sobre o que elas esperam do emprego. Como é que vocês estão lidando com isso? O que fica claro, o que fica evidente em relação a uma geração atrás, por exemplo? Bom, realmente o momento é um momento, como o varejo passa por transformação, o jornalismo passa por transformação, a utilização de mão de obra também está passando por uma transformação muito significativa. As ferramentas, né, de internet, enfim... Não, presidente, se nós, jornalistas, ignoramos isso, não estamos na rede social, a gente ignorar influenciador de uma burrice. E da angústia, né? Da angústia. Claro, a gente não tá lá ativo no TikTok, é bem ruim pra gente. Esses dias me perguntaram qual é o teu LinkedIn, já me deu uma flochona nas pernas. Porque eu não uso o LinkedIn, né? Eu tô fora do mercado, já comecei com uma angústia ali, 46 anos de idade. Já não tem TikTok, já perdi o Snapchat. Tô falando do nosso meio, mas enfim, o senhor estava respondendo sobre os jovens. Essa mudança e a possibilidade dessas ferramentas tira um pouco do interesse do jovem para o varejo. E aí? E aí a gente tem que se virar nos 30, como diz o... mas o PG estava falando... Boa pergunta do PG, como mas é que isso não abre a possibilidade, então, para a gente colocar pessoas, entre aspas, mais velhas para traballar? É o que, porque era um problema, geral, né? O varejo tem feito colocar pessoas mais experientes, né, com experiência do comércio, mas, por outro lado, elas, como eu estava falando antes, a gente precisa das ferramentas. Para ter um jovem para fazer o atendimento humanizado via uma rede social, tem que manjar de tecnologia. Manjar de tecnologia. Não é manjar de tecnologia, mas é ter a disponibilidade de usar um celular, de usar um computador, né? E isso a gente enfrenta também um pouco de dificuldade. A gente tem mão de obra sobrando no Brasil. O que falta é a qualificação da mão de obra. Bom, isso com o aumento então de inteligência artificial, isso vai ser uma lacuna maior ainda. E nós ainda, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um problema do Covid, né? Tem muitas aulas remotas, muito ensino remoto, né? Que acabou tirando um pouco da qualidade do ensino, né? E eu não falo de educação, porque educação a gente dá em casa, né? Eu falo do ensino. Sim, o conhecimento. O conhecimento, ele precisa ser aprimorado no Rio Grande do Sul, no Brasil, para poder atender as necessidades do varejo, e não só do varejo, da indústria, do jornalismo, de todo mundo. Não, né? porque não tem como. Eu estive em Nova York agora para acompanhar uma missão do governo, e a Salesforce, que é uma empresa que atende gigantes só para fazer o relacionamento esse pessoal, né? Que não é o Disque 1, Disque 2, Disque 3. Ele vai dizer, Arcione, eu sei que tu precisa de um terno assim, assim. Ela vai oferecer 1,5 milhão de vagas em capacitação de inteligência artificial. Que é esse que mas até nós temos dificuldade. Mas o que, Kelly, mas não, não adianta só a capacitação de inteligência artificial se ele não tiver uma base sólida, né, do ensino. Claro, então, fazer conta matemática, interpretar um texto que nós temos. O nosso IDEB, né, que é o dado, é tenebroso. Então, em português e em matemática. Aliás, eu tive a oportunidade da semana retrasada de estar na reunião lá da RBS, falando com o Toigo, com o Nelson, com a Marta, enfim, a gente levou as angústias do varejo, né? Exatamente, a nossa grande angústia hoje é mão de obra qualificada. Além, é óbvio, dessa mudança radical no modelo de consumo, no estilo de consumo, né? Mas você vê que a dor é diferente. Nós estávamos achando que a dor era entender... Não, a dor é mão de obra qualificada. Mas eu queria entender também o comportamento do jovem para trabalhar no varejo hoje, como é que é, o que mudou em relação a como era? Porque é outra maneira de enxergar o mundo, é outra maneira de se relacionar com o trabalho, né? O que tem qualificação, ele tem muita pressa. Tem muita pressa. Em crescer. Em crescer. Ir para outra vaga. Ir para outra vaga, em ser gestor, em ser líder, em ser... Então, isso atrapalha um pouco. Atrapalha no bom sentido, né? É bom que ele queira ser isso, né? Claro. Mas ele não tem paciência. Ele não foi, ele vai para outra. Ele vai para outra. Aí ele pula muito de galho. Não vou ficar aqui. Ele pula muito. E isso tem negócios, alguns tipos de varejo que precisam de muito tempo para qualificar a mão de obra. E quando ele está qualificado, se ele não consegue receber a oferta que ele imagina de crescimento, que onde ele está bom para fazer aquilo, ele vai para outro, aí ele vai mais um tempo para se qualificar naquele outro negócio, né? A não ser quando ele sai de um negócio
igual para outro igual, onde tem uma oportunidade melhor, né? Por isso tem empresas que Mas não são fazem, que lutam. Esses dias eu ouvi numa palestra de um empreendedor, enfim, de uma empresa interessante, já grande, já ela é uma micro, média empresa, que ele diz que ele prefere perder funcionários que ele qualificou, né, e esses funcionários saírem de lá, do que ter no ambiente dele funcionários não qualificados. E eu assino embaixo do que está dizendo. Então ele da mesma paga para isso. Ele investe no funcionário. Sim. Aí o cara ficou bom. Ah, não, agora eu vou voar. Pode voar. Pode voar. Porque o problema é um cara não qualificado aqui dentro. Ô, Potter, eu na minha empresa, por muitos anos, deve saber, eu tenho o sindicato laboral e o sindicato patronal, né? Eu, como gestor da minha empresa, por muitos anos, mais de 25 anos, todas as rescisões que eram feitas na minha empresa, eu levava o funcionário no sindicato laboral para fazer a rescisão. Então, o que me dava orgulho sempre quando eu levava... Me dava orgulho quando eu levava alguém para o sindicato, que ele saiu da minha empresa e ia para um lugar melhor. Porque ele aprendeu alguma coisa comigo e foi para trabalhar para um lugar melhor. Isso me dava orgulho. Então, eu fazia questão de levar todos eles. Me deixava muito triste quando eu ia lá e aquela pessoa que eu estava levando no sindicato para fazer a rescisão, não sabia para onde ia ou não tinha... Isso me dava tristeza. É claro que a gente ficava triste mesmo com aqueles que iam para outro lugar melhor, mas aquilo dava orgulho porque a gente conseguiu transmitir um conhecimento que ele aprendeu, que é exatamente o que o Potter falou antes, né? Do empresário que prefere um funcionário sair da empresa dele treinado do que perder um funcionário ou ficar com um funcionário mal qualificado que vai atrapalhar o nosso negócio todo dia.